Muito obrigado por você estar acompanhando o nosso vídeo aqui no nosso canal no YouTube ou pelo site Finance News. O meu nome é Leonel. Eu de imediato ressalto que o áudio pode não estar muito bom. Eu não estou no Rio de Janeiro, onde moro, então estou fazendo o melhor possível para gravar com esse áudio mesmo, tá, pessoal? Desculpem se não vai ficar perfeito. Nós vamos estudar neste domingo, 7 de junho, um dia especial para mim. Estou completando 42 anos. Mais de 13 anos, 14 agora já no mercado, né? Então vamos nesse dia especial estudar os seguintes papéis. Vamos estudar o gráfico do índice Bovespa, as ações da Petrobras, Petri 4, que são as mais líquidas, depois o gráfico de Vale. Vou passar um rápido estudo aqui pelos bancos, um setor que me trouxe aí uma rentabilidade muito boa na semana que passou. Quero comentar sobre o gráfico dos bancos com vocês. Vamos estudar BRML3, depois BRFS3 e vamos terminar com 3 pedidos que me fizeram aí na semana que passou. Magazine Luiza, Via Varejo e BRNR3. Foi um pouco difícil selecionar papéis, mesmo olhando toda a carteira teórica do índice Bovespa, né, mais de 70 papéis, foi um pouco difícil encontrar ações que estejam naquele setup que a gente gosta. Mesmo assim, alguns dos papéis que vocês vão ver nesse estudo, a gente tenta encontrar neles oportunidades. É isso que eu vou mostrar para vocês, mas foi bem difícil, viu, pessoal? Muitos papéis esticados, ou seja, se distanciaram de suas médias móveis, tá? Isso torna o trade um pouquinho mais difícil para quem gosta de manejar o risco. Vamos então a começar aqui pelo gráfico do índice Bovespa. O índice Bovespa deixou aqui uma Shooting Star no alto, que significa que podemos ter uma realização. Para quem gosta de estudar padrão de candlestick, esse candle aqui, essa vela, ela indica que nós teremos uma realização, tá? Não necessariamente isso vai acontecer, isso pode ser apenas uma sinalização. E tudo vai depender, eu sempre gosto de dizer isso, que não basta o candle em si sinalizar, a gente tem que ver se vai haver uma confirmação no candle seguinte. Então fiquem atentos aí ao candle desta segunda-feira, lembrando que essa semana na Corpus Christi nós temos feriado, né, na B3, a B3 não vai operar. E eu sei que esse feriado foi adiantado em São Paulo, mas a B3 não participou. Então vamos ter um dia menos de pregão, tá? Gente, o índice Bovespa, ele chega numa região de resistência, que é esse topo aqui, ó. Ok? Resistência é local onde o vendedor ganha força, mais um motivo para bater lá, ou seja, naquela faixa de 97.800 pontos, 97.700 pontos por ali e cair, ok? Ou ficar andando de lado, tá? Isso é o que nós esperamos. Mas o mercado não faz aquilo que a gente espera, o mercado faz o que quer com o preço. Então, gente, tem muita gente aí trabalhando com a expectativa de que pode chegar até os 99.900, 100 mil pontos. Tem. Lá é a próxima resistência, aqui ó, foi um fundo, isso aqui é uma resistência, tá? Se continuar subindo, se o mercado quiser levar esse preço no curto prazo, né? Qual é a próxima resistência significativa, na minha opinião? 102 mil pontos, que é esse topo aqui, ó. Tá? Então, na minha opinião, esses são os pontos são possíveis alvos do Ibovespa no curto prazo, caso o índice continue subindo. Tá? Agora, caso o índice queira fazer aqui uma correção nessa semana, né? Quais são os pontos em que o índice pode parar de cair? Um dos pontos, na minha opinião, é o topo rompido. Esse topo aqui, ó. Agora vira suporte. Então, aquela faixa ali de 92.155 pontos pode ser um ponto de suporte onde o índice cai e volta para a sua tendência, que é de alta. Ok? O outro ponto seria onde? O outro ponto seria um pouquinho mais embaixo aqui, ó. 89758, já na média móvel de 9 períodos. Aqui também é ponto de suporte. O outro é onde? 87865, tá? Agora ressalto, com essa força compradora, com o volume aumentando, olha como aumentou o volume.
A média de volume está aqui, agora essa semana negociou nesses níveis, bem acima. Com essa força compradora, pode ocorrer uma realização somente lá no gráfico de hora em hora, tá? Olha aqui, ó, podemos ter uma realização até a média de 21, bateu aqui, pode voltar a subir novamente, certo, pessoal? A força compradora pode fazer com que nós não tenhamos aí dias de realização, talvez só algumas horas, tá? Fiquem atentos a isso também. Então, um ponto de suporte é 94,181, tá? Já está pertinho do suporte, né? Certo? Aqui no gráfico de hora em hora. Essa tela aqui é do gráfico de hora em hora, certo, pessoal? Lá no gráfico diário, o que eu tinha para ressaltar para vocês era isso, certo? Vamos ver agora então Petri 4. Petri 4 chega numa região de resistência, tá? 23,05 é resistência. Por quê? Quem assiste ou quem viu os meus vídeos semanas atrás, eu dizia, essa parte aqui na esquerda é uma resistência. Por que é resistência? Porque nós estamos na parte superior de um gap. Parte superior de um gap, ali os vendedores, a força vendedora tende a aumentar. Então bate lá, cai. Normal, tá, pessoal? Bem, Petri 4 tem suporte onde? Se continuar caindo, probabilidade de vir até aqui a região de 21,92, 22, tá? Vamos dar um zoom aqui nesse gráfico para vocês verem melhor. Então, o topo rompido, agora quando cai vira suporte. Então, ali 21,92, 22 reais é um suporte. Então, chega até aqui, pode voltar a subir novamente. O outro ponto de suporte é onde? Lá em 21,38. O outro é onde? 20,73, já na média móvel de 9 períodos, tá? São suportes aí de curto prazo. Caso o mercado queira levar Petrobras, subir, o próximo alvo, na minha opinião, a próxima resistência significativa, 24,15. Eu fiz um trade nesse papel, comentei com vocês, não entrei com muitos lotes, né? Foi um número reduzido de lotes, e já encerrei o meu trade, tá? Bateu no meu alvo, encerrei o meu trade. Vejam que o papel sobe com o volume aumentando, isso é altamente positivo. Ok, pessoal? É um gráfico bom, só que agora precisa fazer uma realização, tá? Uma necessária realização. Vale 3. Vale 3 é um gráfico muito bom, clara tendência de alta. Por quê? Porque os fundos são cada vez mais altos, fundos ascendentes. Essa é uma das características para termos uma tendência de alta, né? Só que, vamos voltar para o gráfico de Vale 3. Só que agora, pessoal, Vale está se aproximando de uma zona de resistência bem importante, que é aquela faixa lá dos 57,34. 57,34 é uma resistência. Para isso, basta olhar aqui na esquerda, olha. Foi o nível mais alto de preço encontrado pela Vale, que a Vale atingiu nesse ano. Foi lá no dia 20 de janeiro. Tá? Então, temos uma resistência aqui no alto. Ó. A tendência é bater lá e cair, recuar. Sentiu a força vendedora. Tá? Resistência é o local onde o vendedor ganha força. Certo, pessoal? Então, tem mais um espacinho para subir? Tem. Agora, o ideal seria uma realização. Se essa realização ocorre, até onde que seria interessante que Vale caísse, né? Quais são os pontos de suporte, né, gente? Olha, um ponto de suporte bem importante é no topo rompido. Então, essa faixa aqui de 53,81, 53,64, 53,43, essa região aqui pode ser um ponto interessante, caso o papel caia. O outro é onde? Um pouquinho mais embaixo aqui na média móvel de 9 períodos, 52,61, certo? São pontos de suporte, tá? Vejam que o papel sobe com o volume aumentando, isso também é positivo. Só que agora o ideal é que Vale fizesse uma correção, né? Essa correção permite a gente entrar no papel com um melhor manejo de risco, tá, pessoal?
É claro que eu estou falando aqui para quem opera no curto prazo. Para quem opera no longo prazo, não vai nem olhar o preço da ação, porque quem opera no longo prazo está interessado no que? Em se tornar sócio, na capacidade que a empresa tem de gerar valor para o acionista. Nós aqui estamos vendo trade, especulação, curto prazo, tá? E aí nós olhamos o preço. Seguindo, gente, então sobre Vale era isso, né? Já começou a fazer uma realização. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de hora em hora de Vale. Vejam comigo aqui, ó. Olha só. Vejam que essa realização, aquilo que eu falei para a Petri 4, vale para a mineradora Vale. O preço cai, chega até uma região de suporte no gráfico de 60 minutos, tá? E aqui ele já pode esboçar uma reação. Vejam que houve aqui um princípio de... parece que ele deixou um fundo aqui, ó, no gráfico de hora em hora. Então vejam se a partir daqui, se ele vai deixar um candle de máximas e mínimas maiores, lá aqui no gráfico de hora em hora, né? Porque aqui pode já começar uma reação. Lembrando que ali em 56,69 no gráfico de 60 já é resistência, ou seja, bate lá, pode voltar a cair. Agora, se romper aquele topinho lá, pode buscar aquela faixa que eu mencionei, né? O topo, a máxima de 2020, né? Que é lá nos... aqui, né? Lá no 57,36. Pessoal, vamos dar uma olhadinha nos bancos. Vou começar com BBAS3, Banco do Brasil. Eu entrei nesses papéis aqui que eu mencionei: ITSA4, BBSA3, BBDC4, ITUB4 e BPAC11. Todos me deram ganhos acima entre 9% e 16%. O melhor ganho foi BPAC11, tá? Foi uma semana excelente em termos de rentabilidade operar os bancos. E no vídeo da semana passada, tá lá no vídeo, né, eu comentava com vocês, tá, que se fizesse aqui, armasse um pivô de alta, rompesse o topo, aqui seria um ponto de entrada. Eu entrei aqui durante o pregão mesmo e já vendi, já me desfiz de todas as minhas posições nos bancos, já realizei o meu lucro, tá? Era uma operação de curto prazo. Pode continuar subindo? Pode, setor. O mercado faz o que quer com a bolsa, mas eu já estipulei meu alvo, já ganhei meu dinheiro, realizei meu lucro e já embolsei. Certo, pessoal? É assim que funciona. Então eu só quero dizer para vocês que tudo aquilo que nós projetávamos ocorreu. Ótimo. Gostaria de saber de vocês quem conseguiu aproveitar esse pivôzinho aqui e essa onda de alta, né? Quem conseguiu está de parabéns. E eu comprei aqui. Agora, comprar agora, né, pessoal? Comprar agora está um pouquinho fora de timing. Um pouquinho fora de timing porque o preço está se afastando da sua média, né? Precisa realizar. A realização de Banco do Brasil parece que já está ocorrendo. Vamos dar uma olhadinha lá no gráfico de hora em hora, ver como é que está a situação lá. Olha aqui, ó. Deixa eu limpar um pouco esse gráfico aqui. Vejam que Banco do Brasil, no gráfico de hora em hora, se aproxima da média móvel de 21 períodos do gráfico de 60, e aqui o papel pode começar a esboçar uma reação. Fiquem de olho, tá? Fiquem de olho, porque essa realização pode não ser lá no gráfico pode ocorrer somente no gráfico de hora em hora e não ficar ocorrendo aqui uma realização longa aqui no gráfico diário, ok? Bem, Banco do Brasil chega numa região de resistência, porque nós temos esse topo aqui, resistência local onde o vendedor ganha força. Se começar a cair mais aqui no gráfico diário, vejam que ele está num ponto de suporte. Qual é o próximo ponto de suporte? Essa região aqui, ó, de 33,45 é suporte. Mais embaixo, topo rompido vira suporte, 32,91 também é suporte, tá? Então essa faixa aqui é um ponto de suporte de Banco do Brasil, caso ele venha a continuar sua realização, tá, pessoal? Para quem gosta aí de contar ondas de Elliott, né? Onda 1, 2, 3, aí cai, se ele cair até 33,15, voltar a subir, nós podemos ter uma onda 5 para cima, que seria fabuloso, né? Vamos ficar de olho, mas nesse momento precisa de uma realização.
Vamos ver agora BBDC4, Bradesco, as ações preferenciais. Mesma coisa, né, gente? Eu comprei aqui durante o pregão mesmo, né? Aqui nesse dia, na segunda-feira. Na segunda não sei o que foi, terça-feira. Papel dispara, chega numa região de resistência, rompe um pouquinho a resistência está aqui, ó. Olha aqui na esquerda, esse topo aqui é uma resistência, ele chegou a romper, eu não esperei ir até lá, tá? Vendi um pouquinho antes, já garanti minha rentabilidade, para mim tá ótimo. O papel sobe forte, com aumento de volume, o volume justifica essa alta aqui, perfeito, tá? Comprar agora é comprar assumindo um risco um pouco maior. Para quem faz um adequado manejo do risco, a gente vai esperar o quê? Uma realização do papel. Essa realização já começou, a gente pode ver isso lá no gráfico de hora em hora. Lembro que essa realização pode ficar restrita a apenas algumas horas e não a alguns dias lá no gráfico diário. Então fiquem de olho, se o papel bater aqui na média móvel de 21 períodos no gráfico de hora em hora, 60 minutos, né, ali em 21,98, bateu aqui e voltar a subir. Tá? Para quem é agressivo, trader mais agressivo, aqui é um ponto de compra. Para quem não é tão agressivo, o ponto de compra vai ser aqui nesse topo, tá? No rompimento de 23,62, certo? Eu gostaria que houvesse uma realização um pouquinho maior no gráfico diário, BBDC4, tá? É a mesma coisa, né? Seria interessante que o gráfico fizesse aqui um recuo, e esse recuo poderia vir até onde, né? Aqui, ó, 22,02, depois 21 com 20, 20 com 99, são pontos de suporte, 20 com 67, tá? Para quem gosta de Elliott, 1, 2, onda 3 na qual nós surfamos, caindo seria uma onda 4, né? E depois teríamos uma onda 5 para cima para surfarmos de novo, tomara que isso ocorra. Agora o gráfico de ITSA4, a holding do Itaú, mesma coisa, onda 1, onda 2, onda 3, agora deixou uma sinalização de que pode haver o que? Uma realização, né? E por quê? Porque chegou numa resistência, esse topo aqui na esquerda, ó, resistência. Então nós podemos ter uma queda aí nos próximos pregões. O papel parou num ponto de suporte, tá? 10,04 é suporte, um pouquinho mais embaixo, 9,88 também é suporte, depois 9,59 também é suporte. Então o papel pode recuar até esses níveis, se voltar a subir, podem ser pontos de compra para quem é mais agressivo. Para quem não é tão agressivo, o ponto de compra é qual? O rompimento dessa faixa aqui em cima, né? Ou seja, no rompimento de 10,59, tá? Vamos dar uma olhada no gráfico de hora em hora de TSA4, mesma coisa, né, gente? Olha aqui, ó. O papel já está pertinho de um ponto de suporte no gráfico de 60 minutos. Então, se o papel, para quem gosta de comprar aqui no gráfico de hora em hora, aqui pode ser um ponto de compra caso o papel toque aqui nessa região da média móvel, volte a subir, com o volume aumentando, tá? Sempre temos que ter o volume aumentando para justificar uma alta. Aqui pode ser um ponto de compra, para quem é menos agressivo, ponto de compra só no alto só no topo aqui, certo? Bom, vamos voltar lá ao gráfico diário. Mesma coisa, né, gente? Depois de uma onda 3, o papel poderia fazer uma onda 4 e depois lançar uma onda 5 para cima, né? Aí seria o ideal, uma outra onda para a gente surfar nela. Vamos seguir acompanhando, tá? YouTube 4, as ações do Banco Itaú. Aqui está o gráfico de hora em hora, já se aproximando de uma zona de suporte nessa faixa de 26,81. Tá? Se vier até aqui voltar a subir com o volume aumentando e um candle de máximas e mínimas maiores, pode ser um ponto de entrada. Para quem não é tão agressivo, ponto de entrada só e somente só no rompimento de 28,70. Vamos dar uma olhada agora no gráfico diário, né, de Itaú.
Olha só, gente, o papel está bem longe da média. Média aqui, preço aqui, já deixou um candle aqui que pode indicar uma correção aí nos próximos pregões. Suporte onde? 26,83, tá? Outro suporte onde? Outro suporte só um pouquinho mais aqui embaixo, 25,57. Eu fiz a minha compra aqui durante o pregão mesmo, tá? Não esperei chegar até aquela parte superior lá em cima, mesmo assim vendi com uma ótima rentabilidade. Vejam que o papel sobe tudo isso aqui com aumento de volume, que é bem positivo. Tá, pessoal? O que tem que esperar agora? Tem que esperar a realização. Cuidem, porque essa realização pode ficar restrita somente ao gráfico de hora em hora. Tá? Vamos dar uma olhada aqui agora em YouTube 4, BPAC11. BPAC11, que são as units do banco BTG. Essas aqui, gente, isso aqui me deu esse trade aqui foi muito bem sucedido, né? Comprei nesse rompimento aqui, tá? E o papel foi assim, ó, excelente, né? Foi um dos melhores trades que eu fiz este ano. O volume aumenta, o papel dispara, a gente surfa aqui numa onda, uma bela de uma onda 3 para cima, né? Tá? Eu cheguei a vender um pouquinho antes aqui, mesmo assim foram quase 16% de rentabilidade em alguns poucos dias. Isso é ótimo, tá? E tudo operando com uma metodologia, tá, pessoal? Nada de achismo, apenas método, né? Manejo de risco. Esse papel, pessoal, agora o ideal, vejam que média de 9 períodos está aqui, preço está aqui, o ideal é que o papel faça um recuo, mas esse é o que nós queremos, não significa que o mercado queira fazer também. O mercado faz o que quer com o preço. Se ele quiser continuar levando esse papel aqui, próxima região de resistência, na minha opinião, é 64,24, chegou lá pertinho já, depois 69,06. Agora, se houver uma realização, ponto de suporte, né? 57,40. Então aqui seria um ponto que ele poderia bater, e se voltar a subir, pode ser um ponto de compra para quem é mais arrojado. Para quem não é tão arrojado, ponto de compra só e somente só se romper ali 63,61, tá, pessoal? Assim como os outros bancos, né? Onda 1, 2, 3. O ideal seria fazer uma 4 e depois lançar uma onda 5 para cima para nós surfarmos nela, tá? Fiquem atentos, porque essa realização, se essa força compradora continuar, ela pode ficar restrita ao gráfico de hora em hora, gráfico de 60 minutos. Olha aqui o gráfico de 60 minutos, aqui na tela. Vejam que já está tocando no suporte. Então, se deixar um candle de máximas e mínimas maiores, com volume alto, máximas e mínimas maiores, com volume aumentando, o trader agressivo já compra aqui, tá? Com alvo primeiro onde? 62,61 e depois 63,62. Tá ali um alvo. E se romper esse ponto aqui, aí sim ele compra mais lotes e se posiciona mais acima em outros pontos de resistência que eu mencionei lá no gráfico diário. Certo, pessoal? Mas o ideal é que fizesse uma realização. Comprar agora é comprar com um pouquinho, é assumir um pouquinho de risco, tá? SAMB11 também foi outro papel, eu não coloquei lá para a gente olhar, mas SAMB11, as units, né, do Santander também dispararam fortemente, né? O timing da operação era ter comprado aqui, ter ganhado tudo isso aqui, e o papel ele subiu, inclusive rompeu aqui uma resistência bem importante ali em 30,76, né? E foi até a próxima resistência lá em 31,98. Deixou agora um sinal de que pode haver uma realização, né, uma shooting star, uma estrela cadente, né, esse candle aqui, né? Isso aqui significa que durante o pregão os compradores foram perdendo força e fecha na mínima. Então pode haver uma realização normal, se houver, né, gente? Essa realização ela pode vir até pontos de suporte. Esse aqui, ó, é 30,84, outro ponto de suporte 29,77, outro ponto de suporte
28,96, outro ponto de suporte 28,33, ok? Se vier até um desses níveis e voltar a subir, tomara que suba forte, lançando uma onda 5 para cima, é o que esperamos. Bom, gente, agora vamos ver o gráfico de BRML3. BRMOS. Esse gráfico aqui, pessoal, na minha opinião, foi um gráfico que foi pedido para eu estudar e eu coloquei ele aqui no estudo porque o gráfico é bem bom, tá? Vejam que o papel lança aqui o que parece ser uma onda 1, depois testa o fundo, onda 2 para baixo, e agora parece que vai fazer uma onda 3 para cima, já está fazendo, rompeu o topo anterior. Essa onda 3 para cima aqui pode ter pelo menos 100% desta onda aqui, tá? Então o nosso amigo Fibonacci pode nos ajudar a estipular um alvo aqui, né? Olha aqui, ó. Nós podemos ter como alvo, se o papel continuar subindo, 12,62. Por quê? 12,62 é se expandir numa onda 3, 100% da onda 1, 100% dessa onda aqui. O 12,62 é um alvo caso o papel continue subindo, mas ele precisa, na minha opinião, antes fazer o quê? Romper 11,64, que é essa resistência aqui, tá? Vejam que teve resistência ali, teve aqui, tem aqui. Tudo isso aqui é uma resistência que o papel está tentando romper há algum tempo, mas não consegue. Então, tem que ficar atento. Rompendo 11,64, na minha opinião, é um ponto interessante. Mas esse rompimento ele tem que ocorrer com o volume aqui embaixo, ó, alto, tá? Alto do tamanho desses níveis aqui, ó. Então, rompendo aquilo ali, pode buscar primeiramente 13,03, depois 13,51, que são as resistências, certo, pessoal? Ou, quem gosta de seguir Fibonacci, aquele ponto que eu mencionei ali, 100% da onda 1. Acho que é um gráfico que vale a pena colocar no radar. Nesse momento ele está praticamente aqui andando de lado, né? Tá? Começou uma consolidação. BRFS3 também é um gráfico que me chama a atenção. De todos os papéis do setor, esse é o que mais me agrada. Por quê? Porque o papel está fazendo aqui uma consolidação que já dura aí alguns pregões. Está dentro desse retângulo aqui, tá? Um retângulo mal feito, mas não reparem, é um retângulo. O papel tem que romper, na minha opinião, ali 24,44, tá? Porque a próxima resistência tem uma resistência no meio do caminho, 24,94, e depois a outra lá em 25,97. E se continuar subindo, 26,92. Mas ele precisa romper essa resistência, precisa sair do retângulo, certo, pessoal? E com aumento de volume. A resistência tem que ser rompida com aumento de volume, tá? Então é um papel que eu também colocaria no radar, porque do setor esse aqui foi o único que não avançou muito, tá? Os outros avançaram, subiram bastante, já estão passando por realizações, né? Marfrig, Minerva, que é a BIF3, JBS. Esse aqui está andando de lado. Então é um gráfico que eu gosto, porque andar de lado significa uma realização no tempo. Depois dessa subida aqui, né, gente? É normal que faça uma realização, ok? BRFS3, deixo aí no radar para vocês. Agora vamos olhar então, vamos finalizar o nosso estudo com o Magazine Luiza, MGLU3. Magazine Luiza, gente, eu gosto mais do que o gráfico de Via Varejo. Por quê? Porque Via Varejo, eu já vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, ele ainda não passou por essa realização que Magazine Luiza está passando. A Magazine Luiza veio até um ponto de suporte importante, média móvel de 21 períodos. Agora, se esse papel deixar um candle de máximas e mínimas maiores, com volume comprador alto ou aumentando, pode ser um ponto de entrada para quem? Para quem é agressivo. Com alvo primeiro onde? 68,18. Alvo dado por essa resistência, por esse topo aqui. Então isso aqui é uma região de resistência
aqui vendedor ganha força, aqui é local para vender. Agora, se romper, se e somente se romper 68 com 13, se romper 68 com 13 com volume alto, isso é um papel que vale a pena colocar no radar, certo? Porque estará rompendo uma importante resistência, ok? Lembro que quando esse papel aqui ele tem um comportamento que tem que ser repetido. Observem aqui, ó, toca na média móvel. Quando ele toca na média móvel, ele sobe. Olha aqui, ó, chegou perto da média móvel, subiu. Tem um padrão, né? Tocou na média móvel, subiu. Caiu um pouquinho abaixo da média móvel, subiu tudo isso aqui. Será que agora, ao tocar na média móvel de novo, né, ele vai subir? Ou seja, tocou na média móvel, vai disparar novamente? Fiquem atentos. Acho que vale a pena colocar no radar Magazine Luiza. Vamos dar uma olhada no VVR3. VVR3 eu esperava uma realização, né? Eu acho que quem vê meu vídeo da semana passada eu dizia, né? Seria interessante que o papel recuasse aqui nesses níveis um pouquinho, que é nada, né? O mercado faz o que quer com o preço, como eu costumo dizer. Levou o papel lá para uma região de resistência, até rompeu ainda a resistência, né? Isso aqui, ó, essa faixa aqui, esses topos são resistências, né? E foi lá 15 com 19, né? Buscou resistência, só que o preço agora está aqui. Desculpe, o preço está aqui, média móvel está aqui. Isso aqui tudo é o tamanho do risco se comprar agora. E a média de 21 está aqui. Olha o tamanho do risco de comprar agora. É hora de comprar? Na minha opinião, não. Tá? Essa é a minha opinião. Você pode ter uma opinião diferente. Comprar para trade, tá, pessoal? Não é comprar para ficar posicionado no papel vários meses ou anos. Tá? Quem compra aí para o longo prazo não está interessado no preço, como eu já acabei de falar. Aqui é comprar para trade, é tentar ganhar aí 5, 6, 10, 15% em poucos pregões, poucos dias, tá? O papel agora, se fizer uma realização, que é o que nós gostaríamos, ele encontra suporte nos topos rompidos, 14 com 28, um pouquinho mais embaixo aqui, 12 com 92 é suporte. Seria interessante que viesse até esses níveis e voltasse a subir, tá? E o que eu não gosto também via varejo, que me deixa muito sem vontade neste momento de entrar em via varejo, é o gráfico de hora em hora, tá? O gráfico de... Olha, desculpem, o gráfico semanal. Gráfico semanal, olha aqui, ó. Média está aqui, preço está aqui. Média de 21 está aqui, preço lá. Não dá, né, gente? Precisa necessariamente fazer uma correção, não necessariamente caindo, mas uma correção andando de lado, uma correção no tempo. Bom, vamos terminar com Priner, PRNR3, um pedido que tivemos aí, PRNR3. Quem solicitou Priner fez esse pedido no último domingo, né? Sexta, quinta, quarta, terça, segunda. Então o pedido foi feito, mas quando o papel estava aqui, o papel sobe forte, né? Subiu forte mesmo, excelente. Esse foi um dos poucos IPOs que teve nesse ano, né? Foi esse ano? Foi agora recentemente, foi em fevereiro, né? O último, acho que foi o último IPO antes do ataque da pandemia, né? Então vejam que o papel sobe forte e não precisa olhar muito para dizer que ele precisa fazer o quê? Precisa realizar um pouquinho, tá? Para quem não entrou, ainda dá chance de entrar. Ele precisa cair e vir até os níveis e suportes rompidos, topo rompido que é suporte. Seria interessante que ele viesse até essa faixa aqui, ó, 9,73 por ali, né? 9,62 também. Quem sabe até aqui essa faixa 9,13. São pontos de suporte interessantes para esse papel. Agora, caso vejam que ele não deixou aqui, não tem sinal de realização à vista, ainda não, tá? Então, gente, o papel pode ainda ter gás para continuar subindo. O volume sobe bem forte, tá? Esse papel não negocia a volumes muito altos, né? Mas para o padrão dele o volume sobe forte. Se continuar subindo, ele busca o que? 11, depois 11 com 31.
Eu ainda não vejo realização à vista aqui. Vamos dar uma olhada no gráfico de hora em hora. No gráfico de hora em hora tem uma consolidação aqui, né? Mas não temos ainda não visualizo nesse gráfico uma realização. Na minha opinião, precisa realizar ou andando de lado, realização no tempo, ou caindo, certo? Para permitir quem não entrou entrar. E quem está no papel, eu acho que ainda não vejo aqui um motivo para realizar. Acho que dá para esperar pelo menos até ali 10,50 ou 11,2 nesses pontos que eu mencionei, se for uma operação de curto prazo, tá, pessoal? Tem gente que pode estar aí comprado para o longo prazo, aí a avaliação é outra, você vai olhar os fundamentos da empresa e não o gráfico. Por hoje era isso, muito obrigado pela atenção de todos, até o próximo final de semana.